Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa abrindo a Bíblia na TV. As pessoas existem muitas dúvidas com relação aos últimos momentos de Jesus. E eu queria aproveitar o programa de hoje, porque eu tenho recebido realmente e-mails e muitas perguntas acerca disso. E eu juntei assim muitas dúvidas para tirar nesse programa de hoje, porque eu vou abordar 3 locais distintos. Eu vou abordar Monte das Oliveiras, Cenáculo, Palácio de Pilatos e a Igreja do Galicante, que hoje é conhecida como Igreja do Galicante, mas na verdade, segundo a história, ali era a casa de Caifás, um sacerdote politicamente indicado por Herodes, que naquele ano era quem dirigia, que era o sumo sacerdote. Nós vamos ver isso aí durante o nosso programa. Conta-nos a história que Jesus estava no cenáculo, já preparando a festa da Páscoa, ou Pêssar, como se diz em hebraico. E Jesus, na época de Jesus, não tinha asfalto. As estradas eram poeirentas. E nós podemos ver isso agora. Os caminhos que chegavam lá eram os caminhos muito difíceis, árduos de caminhar. E era muito comum as pessoas, quando chegavam nessas suas caminhadas, que não existia transporte, elas, a primeira coisa que faziam era tirar as sandálias e lavar os pés para tirar a poeira da estrada. A gente vê isso, Jesus já comentando na casa de Simão o leproso, quando a mulher vem lavar os seus pés com suas lágrimas, enxugar com os cabelos, que é ignorado como pecadora, e Jesus disse: Simão, eu cheguei aqui e não me desse água para lavar os pés. Isso demonstra um costume da época que tinha pela poeira. Eu me lembro que eu me criei no interior, no Nordeste, e os trabalhadores, quando chegavam em casa no final da tarde, depois de um dia de trabalho árduo na poeira, na lavoura, na agricultura, era costume dos donos da casa ficarem sentados do lado de fora da sua casa, uma bacia com água, onde eles lavavam os pés e colocavam os pés em cima de uma pedra ou em cima de um cepo, uma tora de madeira, para enxugar, para tirar aquela poeira do dia. Isso é muito natural. Então, no tempo de Jesus não era diferente. Quando Jesus chega no cenáculo, que a história a gente sabe que ele mandou alguém, encontrou um homem que tinha um cântaro para perguntar onde ia passar a festa da Páscoa, o que é que Jesus faz? Ele chegou ali, ele e todos os discípulos estavam empoeirados seus pés. Tinham caminhado, estavam todos empoeirados. Só que quando os senhores chegavam naquela época, eram os seus escravos, ou os seus servos, ou os seus empregados que vinham com a toalha, água, uma bacia, para lavar os pés do seu mestre, do seu patrão, do seu senhor. E Jesus, naquele momento, ele não esperou que ninguém viesse, antes da realização da Páscoa, lavar os seus pés. Ele tomou mão de uma toalha, uma bacia com água, e ele lavou os pés dos discípulos, causando um grande, vamos dizer assim, movimento entre eles. Como é que Jesus poderia lavar os pés dele? Pedro, tão conhecedor disso, mais uma vez, toma a palavra e diz: mas Senhor, eu é que tenho que lavar os teus pés. Eu não vou permitir jamais. A atitude de Jesus foi tão forte que Pedro não suportou calado. Ora, tem 12 aqui contigo. Os 12 é que tem que lavar os teus pés, porque tu és o nosso chefe, tu és o nosso Supremo, tu és o nosso Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como é que nós vamos permitir que tu laves os nossos pés? Mas Jesus disse: Pedro, quem não permitir que aconteça isso, não terá parte comigo. E aí Pedro disse: então, Senhor, lava também os pés, as mãos, a cabeça, lava tudo. Jesus o convenceu e ele lavou os pés dos discípulos. Primeiro para atender a necessidade, que estavam todos empoeirados,
vinham de caminhadas longas, eles vinham do outro lado do Monte das Oliveiras, de Betfagé, já tinham subido, descido o Monte das Oliveiras, passado no Vale do Cedron e subido para o Monte Sião, onde ficava a Torre de Davi, onde fica o túmulo de Davi, ainda hoje. E Jesus dá a grande lição que fez aquilo para que eles também fizessem uns aos outros. Porque quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. E aí começa a refeição. Não era aquela mesa que a gente conhece, que tá Leonardo da Vinci colocou. A mesa é uma mesa em U, costume judaico. Fica mais fácil das pessoas se virem. E todos ficam com os pés para um lado só e a cabeça para o outro, com o braço recostado nas almofadas, o estilo da ceia judaica. E aí Jesus parte o pão e começa a dizer que é com eles que vai comemorar a última ceia pascual. E naquele momento, ele fala que alguém entre eles ali iria entregar. E Pedro disse, quem seria capaz de fazer isso? Seria eu, Senhor? Eu jamais faria isso contigo? Se alguém teria coragem de te entregar, eu daria a minha vida por ti. E aí Jesus disse, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante uma vez, me terás negado 3 vezes. E ali eles realizam a última Páscoa que Jesus tem com os discípulos. E nesse momento, quando termina a ceia, todos muito tristes, Jesus conforta-os e consola-os com uma promessa de que eles não estariam sós e que iria preparar uma surpresa para eles, que nós vamos dizer na segunda parte do nosso programa. Até já, não saia daí.